Sabe aquela frase, Deus está em toda parte? A gente ouve tanto que já virou quase um clichê, né? Mas se a gente parar para pensar de verdade nela, a gente se depara com um dos maiores quebra-cabeças filosóficos que existem. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Ver como um pensador lá da Idade Média conseguiu desvendar esse mistério. Pois é, a questão é um paradoxo daqueles. Pensa bem, como é que algo infinito, sem corpo, imaterial, pode estar, bom, em todo lugar ao mesmo tempo? Em cada cantinho do universo, que é, por definição, feito de matéria, cheio de coisas. Parece que não bate, né? Uma coisa meio que anularia a outra. Então, quem foi esse filósofo? Ninguém menos que Tomás de Aquino. E na sua obra mais famosa, A Suma Teológica, ele não só encarou essa pergunta de frente, não. Ele literalmente desmontou o problema, peça por peça, com uma lógica tão afiada que acabou mudando o jeito que todo o pensamento ocidental passou a entender a presença de Deus. Mas para chegar na solução dele, Tomás de Aquino fez uma coisa simplesmente genial. Primeiro, ele construiu os argumentos mais fortes possíveis contra a ideia de que Deus está em todo lugar. Isso mesmo, ele defendeu o outro lado. Ele sabia que precisava encarar o paradoxo de peito aberto, usando as melhores ferramentas da lógica e da ciência que ele tinha na mão. E aqui tem um ponto super importante. Essas objeções não vinham de gente com pouca fé, muito pelo contrário. Elas vinham da aplicação séria, rigorosa, da ciência de Aristóteles. Para a época, era o que havia de mais avançado para entender o mundo natural. Era ciência de ponta mesmo. Então, o Tomás de Aquino mapeou o terreno. Ele identificou 3 grandes obstáculos, sabe? 3 muralhas lógicas que faziam a onipresença parecer uma ideia impossível. Vamos dar uma olhada em como ele derrubou cada uma delas. Ok, primeiro obstáculo. Ele vem de uma pergunta bem básica, na verdade. O que significa estar em um lugar? Para a filosofia grega, a resposta era bem pé no chão, bem concreta. A visão de Aristóteles era essa aí. Lugar é o limite do corpo que o contém. Ou seja, para estar em um lugar, você precisa ser contido por ele, tipo água dentro de um copo. Agora, pense em Deus. Infinito, ilimitado, como algo que não pode ser contido por nada estaria em qualquer lugar que dirá em todos os lugares. A conta simplesmente não fecha. É uma contradição total. Beleza, vamos para o segundo desafio, que usa a lógica da geometria. Esse argumento parte de uma ideia central sobre Deus, a sua simplicidade. E quando a gente fala simplicidade aqui, quer dizer que ele é indivisível, que não tem partes. E a lógica aqui é bem afiada. Olha só, pensa num ponto na geometria. Por definição, ele não tem partes e ocupa um único lugar no espaço, certo? Ok. Agora, se Deus também é simples, sem partes, perfeitamente indivisível, então, pela mesma lógica, ele não deveria ter só uma localização? Estar em todo lugar ao mesmo tempo pareceria quebrar essa ideia fundamental da simplicidade divina? Sacou o paradoxo? E chegamos ao terceiro e último obstáculo. Esse aqui talvez seja o mais intuitivo de todos, porque é baseado naquela regra básica da física que a gente aprende desde criança. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O raciocínio é, se Deus, que é infinito, preenchesse todo o espaço, não sobraria, espaço para mais nada existir. A criação inteira, o universo, não teria como existir como algo separado dele. Isso levava a um beco sem saída com 2 opções ruins. Ou você tem um Deus que está lá longe, distante da criação, que é a ideia do deísmo, ou você tem um Deus que é a própria criação, que é o panteísmo. E o Tomás de Aquino não aceitava nenhuma das duas. E é exatamente aqui que a genialidade do Tomás de Aquino brilha. Diante dessas 3 barreiras enormes, ele não tenta dar um jeitinho, desviar delas. Não, ele vai por cima, ele transcende o problema, mudando totalmente as regras do jogo. Ele redefine o que significa estar presente. A grande virada de chave dele é essa aqui. Ele tira a discussão do campo da localização física e leva para o campo da ação. Para ele, estar presente não é sobre ocupar um volume no espaço, é sobre exercer poder, sobre ser a causa de algo. A ideia é simples: onde algo está agindo, é ali que ele está presente. Ele até dá um nome para isso, contactus virtutis, que a gente pode traduzir como contato de poder. A ideia é que uma coisa está presente em todos os lugares onde o seu poder atua. Pensa num rei. Ele está fisicamente no palácio, mas a sua autoridade, o seu poder, está presente em todo o reino. Agora, quando a gente fala de Deus, essa ação é infinitamente mais profunda. Então, vamos seguir a linha de raciocínio dele passo a passo. Primeiro, a ação principal de Deus não é ficar movendo coisas que já existem por aí.
É algo muito mais básico. É dar a própria existência, o próprio ser a tudo que existe. E isso o tempo todo. Segundo, se por um segundo Deus parasse de dar essa existência, o universo deixaria de existir. Terceiro, essa ação de sustentar a vida acontece em cada átomo, a cada instante. E por fim, a regra que ele estabeleceu. Um agente tem que estar presente onde ele age. Juntando tudo isso, a conclusão é inevitável. Deus tem que estar presente em todo lugar. Ok, isso pode parecer um pouco abstrato, e o próprio Tomás de Aquino sabia disso. Por isso, ele usou uma analogia fantástica para ajudar a gente a visualizar a ideia. Uma analogia que vem da nossa própria experiência, a relação da alma com o corpo. Essa frase em latim é o resumo perfeito da ópera. Ela quer dizer o seguinte: a alma está inteira no corpo todo, e ao mesmo tempo ela está inteira em cada parte do corpo, sem se dividir, sem ser fatiada. Para entender isso melhor, vamos pensar em dois tipos de todo. Imagine uma barra de ouro. Ela é um todo quantitativo. Se você cortar ela no meio, você tem metade do ouro em cada pedaço. A quantidade se divide. Agora, pensa na alma. Ela é um todo de essência. Se alguém, por infelicidade, perde um braço, essa pessoa não perde um pedaço da alma, né? A alma inteira estava presente naquele braço, da mesma forma que continua inteira no resto do corpo. Agora, aplicando essa mesma lógica a Deus, a essência divina inteira está presente num único grão de areia e, ao mesmo tempo, numa galáxia inteira. Não é um pedacinho de Deus aqui e outro lá. É Ele por inteiro, em todo lugar. E aqui está o ponto-chave que evita o panteísmo. Deus está presente como a causa que sustenta o mundo, e não como se fosse a alma do mundo. Tudo bem, a solução filosófica é super elegante, não dá para negar. Mas e daí? Na prática, o que isso muda? Porque essa maneira de pensar sobre a onipresença ainda é relevante para nós hoje. Essa visão do Tomás de Aquino cria um caminho totalmente novo, uma terceira via. Não é o panteísmo, que diz que Deus é o mundo, e também não é o deísmo, que diz que Deus criou o mundo e foi embora. É algo diferente. É uma presença super íntima, radical, mas que, paradoxalmente, é o que garante que Deus continue sendo totalmente transcendente, ou seja, distinto e acima da criação. E as consequências disso são gigantescas. Primeiro, o mundo material, o universo físico, ganha uma nova dignidade. Ele não é uma prisão ou um lugar do qual a gente precisa escapar. Pelo contrário, cada partícula de matéria se torna um palco da atividade divina. E isso muda tudo sobre a busca espiritual. Ela deixa de ser uma fuga do mundo para se tornar um mergulho, uma atenção mais profunda à realidade que está bem aqui, na nossa frente. E essa, no final das contas, é a grande sacada. A presença de Deus não compete com a criação por espaço. Não é como se ele chegasse e empurrasse o universo para o lado. Pensa assim, a presença dele é como a luz, que faz a gente enxergar as cores, ou como o silêncio que permite que a música exista. Não compete, possibilita. É o próprio fundamento que permite que todo o resto sequer exista. E é por isso que Tomás de Aquino, na mesma linha de Santo Agostinho, chega a essa conclusão, que é de arrepiar. A causa do nosso existir está mais próxima de nós do que nós mesmos. No fim, a onipresença não é sobre o tamanho de Deus no espaço, mas sobre a profundidade da presença dele em cada um de nós, a cada respiração. É uma ideia para a gente levar e pensar a respeito.